Olá, professor, tudo bem? Vou começar aqui a apresentação do meu trabalho final de Geometria Analítica, que é sobre cônicas. Já aviso, já que dividi em duas partes esse vídeo, porque pode acontecer algum imprevisto, acaba perdendo a gravação inteira, como essa que é a segunda vez que estou gravando a primeira parte. E também peço desculpa pelo tamanho, porque deu bastante slides da explicação, sabe? Então vamos começar. Vamos lá com a definição de parábola. O que é uma parábola? Seja uma reta, vamos chamar isso aqui de reta R. E o ponto F não pertence a R. Está nítido aqui. O que vai separar a parábola vai ser um ponto em que a distância desse ponto para F e para R sejam iguais. Por exemplo, aqui está o ponto P, que é a distância é 1, tanto para F quanto para a reta. Certo? Alguns elementos, como o foco, que é o ponto que eu acabei de falar, a reta diretriz, que é a reta, que é a parte de baixo, que eu chamei de R, né? O eixo de simetria, que divide, tipo assim, literalmente aqui é igual, a distância vai ser igual, né? Porque não existe distância negativa, mas as distâncias são iguais. E a interseção vai ser o ponto P. Não, o P na verdade é a distância de F a R, mas a interseção vai ser os vértices da parábola. Aí que tal que eu acabei de explicar, por exemplo, a distância desse ponto P para F é igual para a reta. P3, mesma coisa, P2 e P1. Sempre vai ser igual. A equação da distância euclidiana é a equação que dá a equação da parábola. Então, por exemplo, a equação é gigante. Aqui eu já cortei, já saiu simplificado. Então, na parte simplificada, simplifica mais um pouco ainda e dá a equação da parábola. E a característica é o seguinte, por exemplo, aqui está y² menos 2px. Como está o menos, e aqui está o y, quer dizer que vai estar no eixo y, na parte negativa de x, porque aqui está negativo. Aqui já é diferente, aqui como está no eixo x, ela está no eixo x, então ela está nesse jeito aqui. Ó. E ela está na parte positiva de y, ela está para cima, ela é positiva. Quando ela está para cá, ela está negativa, então quer dizer que ela é para baixo, na parte negativa de y. Mas ainda continua no eixo x graças ao x². Uma elipse. Então vou começar sobre a elipse. Outra coisa, os exercícios estão depois da explicação, porque eu já juntei todos e consigo explicar todos de uma vez. Certo? Da elipse. O que é uma elipse? A elipse você pega dois pontos, a distância deles tem que ser maior que eles, certo? E você põe uma constante P, que é a distância desses dois pontos, certo? O que você vai fazer? O P não pode mudar. Então, para onde você vai aqui, o P vai ser o P, vai ser uma constante. A distância desse número com P muda? Muda. Mas a soma das duas distâncias não vão mudar. Então, isso é uma elipse. O P sempre vai ser uma constante, onde a soma da distância dos dois pontos será igual. Por exemplo, aqui é o foco 1 e o foco 2. A distância de M para foco 1 e foco 2 sempre vai ser igual em todos. Certo? E aqui está algumas características. Os dois focos. O segmento focal, que é uma reta que vai do foco 1 ao foco 2. A reta de suporte segmento focal, que é a reta R aqui. Mediatriz, que é o segmento focal, que é o M. Interseção é o centro. Certo? Relação de parâmetros de elipse. A gente vai ver isso aí no decorrer, que o exercício também vai ficar bem claro. Que para a gente descobrir o foco em muitos exercícios, a gente vai ter que saber A e B. Por quê? Porque usando esse parâmetro que dá para a gente descobrir, usando Pitágoras, dá para a gente descobrir o foco. A gente vai saber usando isso aqui. A gente vai ver nos exercícios adiante. E aqui está a equação reduzida da elipse. Tá certo? A gente dá para ver que o A e o B já vem na equação. Entendeu? Aí, por exemplo, quando a gente tem que dividir, a gente vai descobrir A e B. Certo? Então aqui está o A e o B, que já estão ao quadrado. A gente pode descobrir se a gente vai usar essa razão de Pitágoras aqui. Aí a translação de eixo. A translação de eixo é a seguinte. Aqui está no centro, certo? Se eu quisesse pôr essa elipse um pouco para cima, eu tive que deslocar ela no eixo XY, vamos chamar de XY aqui, certo? O que acontecer? A gente teria que somar ao X e ao Y, o tanto que a gente mudou, certo? Essa é a translação de eixo. Se fosse no centro, a gente não muda nada. Agora, como a gente não está no centro mais, a gente tem que mudar a distância. E aí A e B fica normal, só muda aqui no Y e no X. Hipérbole. A hipérbole é o seguinte. A diferença de dois pontos sempre vai ser o mesmo, sabe? Por exemplo, aqui ó, QF e QF2. Então quer dizer que F2 menos QF sempre vai dar 2A. Mesma coisa aqui. RF2 menos RF1 sempre vai dar 2A. Entendeu? Você pode fazer todos os parâmetros, sempre vai dar 2A. Isso é característica de uma hipérbole. Entendeu?
Óbvio que a distância nunca vai ser a distância focal, que é o 2C, né? Sempre vai ser o 2A. Aí a gente vai usar o mesmo esquema de Pitágoras para descobrir o C depois, em outras contas. E aqui a gente está os elementos. O centro, o vértice, o eixo real ou transverso, que é o 2A, o eixo conjugado ou imaginário, que é o 2B, certo? Aí a distância focal, que é os 2C, que eu expliquei, e aqui vai o sistema de Pitágoras, igual eu já tinha explicado lá em cima. A excentricidade da hipérbole. A elipse também tem excentricidade, mas vou explicar aqui na hipérbole. Quanto maior a excentricidade, maior a distância dos focos. Só que as assíntons, tá vendo? Elas vão ser, vamos dizer assim, um pouco mais próximas umas das outras. Diferente daqui, tá vendo que as assíntons são um pouco mais distantes, mas os focos são mais perto. E a excentricidade dá por C por A. Uma equação reduzida da hipérbole. Sabe que ela é bem parecida com a elipse, só que na onde que é positivo lá, aqui é negativo. Certo? Para a gente analisar. Só que uma coisa da hipérbole, ela depende muito do eixo também. Por exemplo, se o y está pelo A, se o y está sendo dividido pelo A, ele vai ser onde a hipérbole vai passar, não o x. E o x vai estar com B aqui. Diferente daqui, que dá para a gente ver a diferença da hipérbole. Né? O x está sendo dividido por A e está subtraindo o y. Aqui não, aqui é o contrário, então quer dizer que a hipérbole vai ser assim. Assíntonas. As assíntonas foi como eu expliquei, são essas linhas que são o limite da hipérbole. A hipérbole nunca vai relar ou ultrapassar as assíntonas, certo? E as assíntonas são dão por B e A. E por menos B e A também, né? A gente vai ver depois. A translação de eixo. Foi igual eu expliquei na elipse, aqui na hipérbole é a mesma coisa. A gente tem o H e o K, que muda de direção. E por que aqui a gente tem H e K? Porque a gente pode mudar também o sentido. Por exemplo, o Y vai diminuir o K e o X sempre o H, certo? Por exemplo, ela pode estar, em vez de estar assim, ela pode estar assim. E isso vai depender dessa equação, contanto que a gente vai mexer de posição e etc. Essa translação de eixo a gente vai ver na elipsoide também mais adiante. Os exercícios. Os exercícios foram o seguinte, eu peguei exercícios que já foi passado em aula, nos módulos. Eu peguei um de cada um aqui pra ficar bem, tipo, dá pra ver, sabe? Por exemplo, esse exercício aqui, o vértice é 0, diretriz igual a menos 2. A gente sabe que diretriz é isso, então quer dizer que o P dividido por 2 é igual a 2, que é esse aqui. A gente já sabe que o foco vai ser menos 2, porque P dividido por 2 é o foco. Então o foco é menos 2 e 2. Na verdade é só 2, né? Porque isso aqui é uma parábola. Mas enfim. Aí a gente sabe que P é 4, entendeu? Porque não existe P negativo. Mas enfim. Aí vamos lá, a gente foi executando aqui e descobriu que a equação é x² igual a 8y. Certo? Elipse. Aqui está a equação da elipse. A gente tem que... Bem fácil, bater o olho aqui já para saber o A e o B. Fazendo o Pitágoras, a gente descobre o C, que é a raiz de 21. E a gente já vai efetuando. Então, mesmo que os vértices menos 5 e 5 de A, menos 2 e 2 de B, e os focos raiz de 21 negativo e raiz de 21 normal. Excentricidade, a gente já faz o cálculo aqui, que vai ser raiz de 21 sobre 5. Então aqui está mais ou menos o gráfico que eu fiz rapidinho, só para ter uma noção de que é 2 menos 2, 5 menos 5. Os focos estão aqui no meio. Hipérbole. Aqui também no mesmo esquema da elipse, a gente dá para bater o olho e já notar a diferença. Vamos dizer assim, que é negativo aqui, né? E bater o olho também já saber o A e o B. Então quer dizer que, efetuando o mesmo cálculo aqui, eu já fui direto depois do foco. Então a gente descobriu que é 13, o foco ao quadrado. Quer dizer que o foco é raiz de 13. Tanto positivo quanto negativo. A excentricidade vai ser a raiz de 13 sobre 2, que a excentricidade é essa distância aqui. As assíntonas vai ser tanto como 3 meios como menos 3 meios, certo? Daqui. E aqui dá para saber. E esse vídeo continua na parte 2, que é sobre as quádricas.